Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o aplicativo GeniaCAD na plataforma Android. Na aula de hoje nós vamos abordar o assunto de corte transversal, tá certo? O corte transversal, para quem não lembra, é aquele que indica o sentido de queda das águas, tá certo? Então no caso aqui é o corte AA, ó. Perceba que ele está acompanhando o sentido aqui dos triângulos aqui que indicam que o meu telhado tem duas águas aqui. Eu tenho dois triângulos, ó, separados pela cumeira, que é essa linha verde aqui na vertical, tá certo? Alberto, por que eu não posso começar pelo corte BB? No caso de programas que não geram cortes de forma automática, como é o caso do AutoCAD e do GeniaCAD, você é praticamente obrigado a começar pelo corte transversal, tá certo? Que é o AA, porque você vai precisar dessas informações das alturas da inclinação do telhado, para depois você conseguir fazer o corte BB, que é um corte longitudinal. Como é que eu identifico quem é o transversal e quem é o longitudinal? O transversal é aquele que indica, né, o sentido de queda dos telhados, das águas, tá certo? A inclinação. E o longitudinal é aquele que faz um ângulo de 90 graus com o transversal, no caso o BB, tá? Então, para a gente começar aqui, eu vou criar uma linha aqui na horizontal, aqui na parte superior da tela, tá certo? É importante que a planta baixa esteja perfeitamente alinhada com a planta de cobertura, né? A setinha do meu corte AA está apontando para cima, tá certo? Nos dois casos. Então, eu vou criar o meu corte aqui na parte superior, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vou bater na tela, vou bater na bolinha azul, que é a barra Draw. Clico no comando Line e eu vou criar aqui uma linha na horizontal, tá certo? Não importa muito o tamanho, importa o ângulo tem que ser 0, e importa o tamanho no sentido de que ela atravesse, seja maior do que a planta baixa e a planta de cobertura, tá certo? Aqui, ó. Então vou confirmar duas vezes lá em cima no tique branco. E agora eu vou usar o comando Line para levar lá para cima, para aquela linha que eu acabei de criar aqui em cima, né, as informações que estão sendo cortadas aqui, estão sendo atravessadas pelo plano de corte aqui, por essa linha traço e ponto amarela aqui, ó. Então essa linha traço e ponto está batendo em quê, ó? Está batendo na janela baixa, está batendo nessa outra parede aqui do outro lado da casa, e eu ainda estou enxergando lá atrás essa quina aqui do banheiro, essa esquina, tá certo? Então vou levar todas essas informações lá para cima, ó. Então vou clicar aqui embaixo, vou clicar aqui em cima, né? Confiro se o ângulo está 90, está perfeito. E a medida, eu vou digitar uma medida aleatória aqui, mas grande o suficiente para ultrapassar aquela linha que eu criei lá em cima. Então vou digitar 100 unidades, ok. Vou confirmar, Line novamente, clico embaixo, clico em cima, confiro o ângulo 90 e altero a medida, 100, ok, confirmo, Line novamente. Clico nessa quinazinha aqui do banheiro, levo lá para cima. Confirmo. Desculpa, eu preciso alterar a medida, né? Vou alterar a medida aqui. 100, ok. Eu me atrapalhei aqui um pouquinho. Só um segundo. Vou voltar aqui, desfazer o que eu fiz. Cliquei aqui embaixo, vou clicar aqui em cima. Vou alterar só a medida. Digitar 100. Vou confirmar. Line. Vou clicar aqui embaixo, clicar aqui em cima. Epa, cliquei fora aqui, só um minuto. Voltei. Clico em cima da linha, tá certo? Tem que ter cuidado de clicar exatamente sobre a linha. Confere o ângulo. Clica aqui, ó, digita 100, ok. Confirma. Line. Clica embaixo, clica em cima. Clica aqui na medida e coloca 100 unidades. Confirma. Gente, para fazer o corte, só um lembrete, tá? É muito importante que você tenha habilitado o ponto de atração chamado Nearest. Onde é que ele fica, Alberto? Ó, só para lembrar para vocês, bati na tela, 3 pontinhos, Settings, Object Snaps, e você vai precisar habilitar o Nearest, ó, ele tem que estar ligado. O que é o ponto Nearest? Só dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Quando eu tenho uma linha qualquer, Line, confirmo. É muito fácil de encontrar o endpoint, que é o ponto final de um dos lados da linha, do outro lado da linha, e o midpoint, né, o ponto do meio da linha.
O nearest é qualquer ponto da reta que não seja nem endpoint, nem midpoint, tá certo? É esses intervalozinhos aqui, entre o midpoint e o endpoint de um lado para o outro. Então isso facilita quando eu quero pegar um ponto aleatório em cima da linha, ó. Então vou clicar, vou segurar, ó. Esse símbolozinho aqui, como se fosse uma ampulheta, tá certo? É o ponto de nearest, é qualquer ponto da reta, desde que não seja o endpoint nem o midpoint. É o intervalo entre o midpoint e o endpoint, tá bom? Então, só para exemplificar isso aí para vocês, é importante que o nearest esteja habilitado. Vou deletar isso aqui. Vou lá para cima, vou transformar essas linhas aqui em linhas de parede. Seleciono 3 pontinhos, Properties, venho aqui onde tem Layer, estou desenhando com Layer de cotas, vou colocar o Layer de paredes, vou fechar a seleção, vou selecionar essa outra linha aqui, vou aproveitar que o comando de propriedades está aberto e vou alterar o Layer dela também para Layer de vista 3. Vou fechar a seleção aqui em cima e vou fechar o comando de propriedades. Vou habilitar logo aqui o Layer de vista 3, 3 pontinhos, formatar, layers, e vou escolher aqui o layer de vista 3 para habilitar ele. Como é que eu faço para habilitar? Clico nos 3 pontinhos com o nome do layer, escolho Set Current. Vou fechar aqui o comando layers, e agora eu vou continuar o meu desenho. O importante é saber o desnível do piso, né? Então vamos lá. Eu considerei que aqui a parte de fora da casa tem um nível 0, né? A altura é como se fosse a altura do terreno, tá certo? Do piso do terreno, nível 00. E aqui na parte interna, na parte da sala, eu considerei o nível mais 15 ou 15 centímetros, tá? A título de curiosidade, eu coloquei um nível 14 no banheiro. Então isso quer dizer que o nível do piso da sala é 15 centímetros mais alto do que o nível de fora da casa, tá certo? Então o nível de fora da casa é o que está depois dessas linhas da parede, de um lado e do outro, tá? Então eu vou ter um nível 0 aqui, esse aqui é o nível 0 de um lado, esse aqui é o nível 0 do outro. Aqui na parte interna eu não vou ter o nível 0, aqui na parte interna eu vou ter o nível 15. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou logo cortar isso aqui com o trim. Então vou clicar na bolinha verde, na barra Modify, acionar o comando trim, eu vou cortar logo isso aqui, ó. Só para me ajudar rapidinho. E vou cortar aqui, ó. Isso aqui. Aqui. Essa linha é do meu nível 0, tá certo? Então eu preciso, na parte interna, ter uma altura de 15 centímetros. Onde é a parte interna, Alberto? A parte interna é a que está delimitada por essas duas linhas na vertical aqui, desse lado e desse outro lado, tá certo? Então a parte interna é delimitada por essas linhas de parede aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou bater na tela. Sim, preciso confirmar o trim lá em cima para soltar, né? Bato no tique, venho aqui embaixo, bato na bolinha verde novamente, clico no comando Offset, configuro a distância para ponto 15, ok. Clico na linha de baixo, clico para cima, confirmo. Vou selecionar agora a linha de baixo, né, que é do nível 0, e vou deletá-la. O nível 0 não existe aqui embaixo. Vou aplicar o trim novamente, ó. Bolinha verde, que é da barra Modify, comando trim. Corto esse pedacinho aqui, ó. Corto esse pedaço aqui. E ajusto aqui, ó. Perfeito, já tenho meus níveis aqui na altura que eu quero. Vou confirmar para sair do comando trim lá em cima no tique branco. Agora eu preciso estabelecer a altura do pé direito das minhas paredes aqui. Eu quero uma parede com altura de 2,80 metros. Então vamos lá, bato na tela, bolinha verde, comando Offset. Vou configurar agora para 2,8 e vou dar um OK. Vou bater aqui na tela, vou bater aqui para cima, tá certo? E agora eu vou cortar com o comando trim aqui, ó. Bato na tela, bato no tique branco para liberar o comando Offset, bato na bolinha verde, comando trim, vou cortar de um lado do outro a parede, ó. Eita, ele cortou minha parede toda. Deixa eu voltar aqui, ó. Clico na setinha branca lá em cima. Eu vou precisar estender logo essa linha para o lado aqui, ó. Vou confirmar. Eu vou mostrar para vocês o comando Fillet, né? Vou bater aqui, ó, na bolinha verde, comando Fillet. Preciso conferir se o fillet está configurado para raio 0. Então eu bato nos 3 pontinhos lá em cima, rádios, o raio está 0. Então vai funcionar da forma que eu quero, ó. Então vou bater, ó,
aqui na linha horizontal e bati na linha vertical do lado de fora, na parte de baixo da linha. Ele uniu aqui para mim, ó. Certo? Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Bato na tela, bolinha verde, comando fillet. O raio tá 0, eu vou bater na linha horizontal e vou bater na linha vertical do lado de fora, na parte que fica abaixo da linha horizontal. Então cliquei aqui, ó. E agora eu vou ajustar com o comando trim. Bato na tela, bolinha verde, comando trim, aí eu corto aqui, corto essa outra. Perfeito. Essa linha verde aqui eu vou deixar ela aqui, depois eu ajusto ela. Vou confirmar aqui em cima, no tique branco. E agora eu vou criar como se fosse um barrotezinho, um apoio de madeira para minha parede, para apoiar meu telhado, tá certo? Então eu vou bater na bolinha azul da barra draw. Vou criar um retângulo. Vou criar um retângulozinho aqui. Cliquei no primeiro ponto, vou confirmar no tique branco. Clico nos 3 pontinhos lá em cima. Escolho a função Dimensions. E aí eu vou ter que digitar primeiro as medidas do eixo X e depois do eixo Y. Então vou bater aqui no 00. Eu vou digitar 0.08, 8 centímetros. Ok. Ele zerou de novo. Então vou bater no 00 novamente para digitar agora as medidas do eixo Y. Vou digitar aqui 0.12, 12 centímetros. Ok. Vou fechar a barra draw clicando na bolinha azul e vou mover esse retângulo que eu acabei de criar aqui para cima da minha parede, ó. Então vou clicar aqui em mover, move. Aproximo aqui, ó. Clico no midpoint. Clico no midpoint. Movi de midpoint a midpoint. Confirmo. Vou fechar aqui no xizinho branco. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir uns blocos, né? Eu já gravei uma aula para vocês mostrando que é possível trazer blocos do AutoCAD para o GeniaCAD, tá? Então eu já alimentei minha biblioteca aqui do GeniaCAD. Eu vou trazer agora um bloco que mostra um telhado inclinado, tá? Então vou bater aqui na tela. Vou clicar na bolinha que indica um clips, tá certo? Abaixo aqui da lupa, a segunda bolinha de cima para baixo. Vou escolher a função block. E eu já criei, ó, todas essas pastas aqui no GeniaCAD. A pasta banheiro, a pasta carros, a pasta cobertura, cozinha, indicação, móveis, pessoas, plantas. Fica aí para vocês criarem a biblioteca de vocês, tá? Um exemplo. Então cliquei aqui em coberturas. Eu só tenho um bloco aqui. Vou clicar aqui em telha lateral. Vou clicar aqui dentro, ó. Cliquei aqui, vou confirmar. E vou fechar aqui a pasta coberturas. Eu clico na setinha ao lado do nome coberturas. Vou fechar o comando de blocos. Clico no xizinho branco. Perfeito. Agora eu vou só ajustar essa posição aqui, ó. Eu vou trazer o meu bloco aqui para baixo. Então bato na tela, bati no bloco. Cliquei nos 3 pontinhos, função mover. E vou trazer, ó, desse ponto aqui para baixo, ó. Clico aqui no meu barrotezinho que eu criei, ó. Certo? Vou confirmar aqui no tique branco e vou clicar no xizinho branco lá em cima para soltar a seleção. Eu preciso ajustar a posição do meu beiral, tá certo? Esse telhado aqui pode ser que ele venha um pouco mais para dentro ou um pouco mais para fora. Como é que eu vou saber? Ó? Eu preciso puxar as informações da minha planta de cobertura. Por isso que ela está aqui embaixo perfeitamente alinhada com a planta abaixo, ó. Então eu vou puxar o que da planta de cobertura? Eu vou puxar a posição dos beirais, que é o final do meu telhado aqui, tanto de um lado quanto do outro aqui, e vou puxar a localização também da cumeira da minha casa, que é essa linha verde aqui na vertical. Então vamos lá, o comando line, bato na tela, bolinha azul, comando draw, comando line, bato aqui embaixo, bato aqui em cima e vou digitar uma distância aqui de 100 unidades, ok? Confirmo, line. Pego aqui a cumeira, ó, clico embaixo, clico em cima, altero a distância, 100, ok, confirmo, line, aqui ó, clico embaixo, clico em cima, confirmo, eita, me atrapalhei aqui na hora, só um segundo, só voltar aqui uma vez, cliquei embaixo, cliquei em cima, altera a medida, digita 100, ok, confirma, vou baixar aqui a barra draw, clica na bolinha azul, tá certo? Então já levei as informações que eu preciso aqui para cima, a cumeira aqui no meio e o beiral de cada um dos lados aqui, ó.
Ó, ficou muito próximo aqui do local correto, mas eu ainda preciso ajustar a posição do meu telhado aqui. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar uma linha aqui inclinada, vou bater na tela, vou clicar na bolinha azul, vou criar uma linha, vou pegar essa quinazinha aqui de cima da telha, para a quina da próxima telha aqui embaixo, e vou alterar a distância, onde tem ponto 45, eu clico e vou digitar 100 unidades aqui também. Ok, confirmo, confirmo. Fecho a barra draw. O local correto do meu telhado, do bloco do meu telhado, vai ser o ponto de encontro dessas duas linhas aqui, ó, onde essas duas linhas estão se cruzando, tá certo? Então eu tenho que mover, ó, o meu telhado desse pontinho aqui, do finalzinho da telha, para esse ponto de encontro aqui, para esse X aqui, ó. Então vou soltar aqui, vou selecionar o bloco todinho, certo? Eu selecionei o meu bloco todo. Vou selecionar os três pontinhos, função Move, clico aqui em cima e clico no ponto de encontro, ó. Trouxe para cá. Confirmo. Vou fechar aqui no xizinho. Vou selecionar a linha vertical e a linha inclinada. Já não preciso mais delas e vou deletar. Agora eu preciso fazer alguns ajustes aqui no meu bloco, ó. Tá certo? Então, para ajustar esse bloco, eu vou precisar explodi-lo. Então, seleciono o bloco, clico em três pontinhos, Explode, ó. Eu vou ajustar o que? Vou apagar esse madeiramento aqui que está inclinado. Seleciono três pontinhos e deleto. Vou apagar essa outra linha aqui, esse pedacinho de linha que sobrou. Clico nela, três pontinhos e deleto. E vou ajustar essa linha aqui, para não ficar esse buraco. Clico nessa linha laranja. Clico no grip, que é esse pontinho azul aqui, ó. E arrasto ele para cá, ó. Dou outro clique aqui no finalzinho, ó. Então confirmo e clico no xizinho branco para soltar. Perfeito. Alberto, a sua cumeira está passando nessa linha aqui, né? Ó. Isso mesmo, minha cumeira está passando nessa linha aí. Então eu preciso cortar o telhado aqui, ó. Então vou usar o comando Trim, bato na tela, bolinha verde, comando Trim, e aí eu vou cortar, ó, tudo que está passando, ó. Confirmo para sair do Trim, e tudo que está desse lado de cá eu posso deletar, ó. Então vou selecionar aqui, ó. Sim. Vou abrir outra caixa de seleção daqui, ó. Aqui para cá, ó. Eita. Talvez você precise abrir várias caixas de seleção para conseguir selecionar todos os elementos. Três pontinhos e deleta tudo, tá? Então vamos lá, ó. Essa linha aqui desse lado é a linha, né, que representa a esquina aqui do meu banheiro, tá? Vou até apagar esse pedaço de linha que sobrou aqui depois, ó. Selecionar essas linhas aqui que fazem parte das linhas que eu levei lá para, tirei da planta baixa e levei lá para começar o meu corte. Vou selecionar elas e vou deletá-las para não ficar sujando aqui o meu desenho. Beleza. Vamos lá, ó. Como eu estava dizendo, essa linhazinha verde aqui é da esquina do banheiro, tá? Então ela só vem até a altura do meu telhado. Então vou usar o trim aqui, bater na tela, bolinha verde, comando trim. E aí eu vou cortar aqui, ó. Ela vai morrer aqui debaixo da minha cobertura, tá? Então beleza, vamos lá. Vou confirmar lá em cima. E agora eu vou usar um comando Mirror. Eu vou selecionar todas as telhas aqui que sobrou aqui do meu bloco, que eu explodi e cortei. Seleciona todo mundo. Três pontinhos, comando Mirror. Você vai bater na linha da cumeira, na parte de cima. Vai confirmar no tique branco lá em cima. Clica nos três pontinhos que apareceram. Função Copy. Você vai clicar aí embaixo, na linha da cumeira, e vai confirmar no tique branco. Certo? Confirma. Confirma de novo. Eu esqueci de levar aqui, ó, o meu barrotezinho. Então vou selecioná-lo. Vou repetir o comando Mirror. Três pontinhos. Mirror.
Você bate aqui na linha da cumeira. Opa, bati errado, ó. 3 pontinhos, mirro, bate aqui na linha da cumeira, confirma, 3 pontinhos, copiar, clica na linha de cumeira na parte de baixo, confirma no tique branco. Ele trouxe aqui para o outro lado, já ficou tudo perfeitinho. Então confirmo para sair do mirro e clico no xizinho branco para soltar a seleção. Seleciono a linha do outro lado e deleto, tá? Eu vou criar aqui ainda a minha janela e um forrozinho de gesso aqui, ó. Então eu vou bater aqui, ó. Vou usar o comando offset, bater na tela para carregar as barras. Então vamos lá, ó. Vou bater aqui na bolinha verde, comando offset. Eu vou estabelecer um peitoril de 1 metro de altura. Então 1 metro, ok. Eu bato na linha de piso aqui interno, clico aqui em cima, confirmo. E eu vou ter uma janela de 1,10 m de altura. Então eu configuro o offset novamente para 1.1. 1,10 m, ok. Bato na linha de baixo, bato na linha de cima, confirmo. Agora eu vou estender essas linhas para o lado com o comando Extended. Então Extended. Clico aqui na linha, clico aqui na outra linha, confirmo lá em cima para sair. E agora eu vou cortar com o comando Trim. Ó. Clico na bolinha verde, comando Trim. Corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. Confirma lá em cima, essas duas linhas são inúteis. Então deleto, seleciono e deleto. E vou criar linhas aqui, ó. Bolinha azul, comando Line, clico embaixo, clico em cima, confirmo, confirmo. Vou criar uma outra linha aqui do outro lado para agilizar aqui o processo. Confirmo, confirmo. E agora eu vou aplicar offsets aqui, ó. Bolinha verde, offset, vou configurar para 5 cm, 0.05. E aí eu clico, ó, na linha para dentro, da linha para dentro. Beleza. Confirmo para sair do offset e vou selecionar essas duas linhas aqui de fora, 3 pontinhos, propriedades. No meu caso aqui, eu criei uma hierarquia de espessores de linha, tá certo? Vista 3 é uma das linhas mais grossas depois da linha da parede. Então tem que escolher duas linhas um pouquinho mais finas aqui para representar aqui as laterais da minha janela, tá certo? Então vou fechar aqui, ó, quando eu for imprimir, as linhas laranjas vão sair mais claras, né, menos espessas do que as linhas verdes, tá certo? Só para vocês terem ciência disso daqui. Eu vou criar agora o meu forro de gesso, vou bater aqui na tela. Vou acionar o comando offset de novo e vou digitar uma distância aqui de 2.7, 2,70, ok. Vou bater na linha de baixo, vou bater para cima aqui, vou confirmar. Agora eu vou aplicar o offset de novo para criar a espessura do meu forro de gesso. Então bato na tela, vou digitar 0.03, 3 centímetros. Eu bato na linha e bato para cima. Criei aqui. Confirmo lá em cima para soltar o offset. Seleciono aqui essas duas linhas. Vou trocar os layers. 3 pontinhos, propriedades. Vou colocar no layer de vista 3. Vou fechar aqui. Vou soltar a seleção lá em cima. E vou cortar esse intervalozinho aqui, ó. Trim. Bolinha verde, comando Trim. Vou cortar esse pedacinho aqui, ó. Vou confirmar lá em cima. Gente, tá praticamente finalizado, tá? O meu corte aqui, vou colocar só uma pecinha de apoio aqui em cima, ó. Vou selecionar esse barrote e vou copiar ele. Antes de copiar, vou criar uma linha para me auxiliar aqui, ó. Bati na tela, bolinha azul, comando Line. Vou criar uma linha daqui de cima para baixo, uma linha qualquer. Vou só ajustar o ângulo para menos 90, ok. Vou confirmar e vou fechar aqui a barra draw. Vou copiar o meu barrote para lá. Selecionei 3 pontinhos, clone. Vou clicar aqui, ó, do ponto do meio para cá. Clico aqui em cima dessa linha, qualquer ponto aqui em cima. Vou confirmar. Vou cancelar a seleção. Vou selecionar aqui e vou ajustar a posição dele, ó. Selecionei 3 pontinhos, mover, ó.
eu vou mover dessa quina aqui para esse ponto de encontro aqui com a linha laranja. Para cá, vou confirmar, vou fechar aqui o xizinho e agora eu posso apagar minha linha auxiliar. Cliquei aqui, 3 pontinhos e vou deletar, tá? Eu vou copiar os textos aqui para a parte interna, tá certo? Ó. Então, vou selecionar o texto de sala e a cota, depois eu ajusto a posição dela, 3 pontinhos, vou clicar aqui, ó, em clone e vou clicar, ó, desse ponto aqui para a parte interna aqui da minha casa. Eu clico na linha aqui, ó, confirmo e vou mover o texto de sala um pouquinho. Opa, cliquei uma vez a mais, eu vou confirmar e vou mandar desfazer a segunda. Vou confirmar lá em cima, vou clicar no xizinho para soltar. Vou clicar no texto sala e vou mover ele um pouquinho mais para baixo. 3 pontinhos, mover daqui para baixo. Vou confirmar, clicar aqui no xizinho para soltar e vou copiar meu nível 00 lá para cima também. Eu clico nele, 3 pontinhos, clone, clico aqui embaixo e clico aqui em cima na linha. Confirmo, confirmo. Vou clicar aqui no xizinho. Para finalizar, vou copiar esse texto lá para cima. Vou selecionar o meu texto aqui. Vou clicar nos 3 pontinhos, clone. Vou clicar aqui embaixo. Vou trazer aqui para cima. Confirmo, confirmo. Clico no xizinho para soltar. E vou editar esse texto. Ó. Clico aqui no texto planta baixa. 3 pontinhos. Propriedades. Vou até a função conteúdo, content, onde tem planta baixa. Eu vou apagar e vou colocar aqui corte a. Ok. Fecho as propriedades. Fecho aqui a seleção. Posso até mover um pouquinho mais para cima. 3 pontinhos, mover. E vou clicar ó, daqui para o lado. Confirmar, confirmar. Gente, é um corte bem simples, tá? Assim, não adianta eu fazer um corte muito complexo. O processo é o mesmo para você fazer uma coisa simples ou uma coisa complexa. A questão é que vai demorar bem mais para você fazer algo maior, tá certo? Mas o princípio é esse, é o que eu queria demonstrar para vocês nesse vídeo aqui, tá? Deixa eu só deletar isso aqui. Selecionar essa linha aqui e essa outra. Deletei. Perfeito. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso vídeo, tá certo? Da execução do corte transversal. Um abraço, fiquem em paz. Tchau, tchau.